Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita pra você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Sucesso, hoje muito especial. Eu fiz questão de trazer a Micheline Cardoso Pereira. Ela é técnica paralímpica de natação. Gente, vocês têm noção que é isso? Às vezes a gente vê na televisão e não sabe como funciona. Hoje nós vamos esclarecer tudo para você que está aí desse lado. Um prazer receber você aqui, a gente poder falar desse esporte que é a natação e dessas pessoas especiais. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, da sua carreira, porque você, hoje você está na natação porque você começou muito nova na natação, né? Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado por poder ter essa abertura realmente para falar do esporte, principalmente da pessoa com deficiência. Muito obrigado mesmo por essa abertura, precisamos muito disso. Realmente, a natação ela apareceu muito cedo na minha vida. Eu comecei a nadar com 6 anos de idade. Aquela prática desportiva para a saúde, né? Minha mãe e meu pai pensaram nisso, vamos colocar na natação, porque a natação ela é, antes de mais nada, segurança, né? É importante toda criança aprender a nadar, todo adulto saber nadar, para poder estar bem num ambiente de lazer. Então, esse foi o objetivo da minha mãe, não era nem para se tornar atleta. Mas aí as portas se abriram e, de fato, ao longo da minha vida, eu me tornei uma atleta de alto rendimento de natação. A natação ela é um dos esportes mais completos que tem, né? Dentro dos esportes, porque ele mexe com praticamente todos os músculos do corpo, né? Envolve muita coisa. Te colocaram na natação por causa da vida saudável, mas você era peralta também por causa disso, para dar aquele alívio para os pais? Não era o caso, não. Eu sempre fui uma menina bem disciplinada. Mas, de fato, assim, todos os esportes, eu acho que todos os esportes eles são completos, mas a natação, ela envolve, como você disse, a parte muscular, mas também a parte cardiorrespiratória, a parte que é muito importante. A gente vê muitas pessoas que vão para a natação porque tem bronquite, porque tem asma, por indicação médica. Então, assim, tem todo um aspecto realmente de saúde envolvido. E eu era uma criança muito tranquila, mas minha mãe queria poder ir numa represa, poder ir numa praia ou por uma piscina sem preocupação. Então todo mundo da família entrou na aula de natação. Aí você foi desenvolvendo essa habilidade na natação e você foi atleta de alto rendimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você passou por vários clubes, né? Sim, aqui em Prudente eu comecei no Ipanema Clube, né, na Zona Leste, e aí aqui em Prudente eu passei por todos os clubes, né? Passei pela Prudentina, passei pela Prefeitura, pela CEMEP. E depois a gente saiu de Prudente ainda com a minha família, fomos morar em Campinas. E lá eu nadei no Guarani Futebol Clube. Depois, a partir daí, eu comecei a mudar de cidade sozinha, né? Já era uma adolescente, para nadar. Então, eu nadei no Pinheiros, em São Paulo, nadei em São Caetano e nadei também fora do Brasil, em Portugal. Nadei 2 anos lá. E tudo isso, né, fazendo a escola, terminei o ensino médio, fui fazer faculdade, tudo junto. Né, o que é legal que assim, às vezes a pessoa fala, eu não posso fazer o esporte porque eu tenho que estudar. Não é possível. Se você tiver disciplina, é possível fazer os dois. Eu sou o exemplo de que fiz, né, finalizei minha faculdade ainda sendo atleta de alto rendimento. Engraçado, a gente estava conversando em off ali, você falou que você se formou primeiro em Direito, né? Sim. Tudo a ver, né? Nada a ver, né? Mas tudo é válido, viu? Tudo é válido. O estudo independente. Com certeza. O conhecimento ninguém nos tira, né? Isso é muito importante. Conta a sua passagem pra gente em Portugal, como é que foi? Como que é treinar, morar fora, né? Porque você aqui está cercado de amigos, você tem parentes próximos, né? E lá fora, como é que funciona? Carlos, foi bem interessante que a minha ida a Portugal não era algo planejado. Eu tive a grata satisfação de participar de uma competição, uma etapa da Copa do Mundo de natação aqui no Brasil, pela seleção brasileira. Era a primeira vez que eu tinha participado pela seleção brasileira enquanto atleta. E no final de um evento, normalmente tem aquelas trocas de material. Me dá a sua camiseta de Portugal, eu te dou a minha do Brasil, né? Trocar os materiais. E aí eu conheci uma pessoa de Portugal. E aí tocamos, né, e-mails e tal. E depois surgiu a oportunidade de eu ir para lá. Eu já não estava mais querendo, mas falei, não, vou experimentar essa nova sensação, né, de nadar em outra filosofia de natação. Eu já tinha 25 anos, já tinha terminado a faculdade. E experimentei, meus pais sempre me apoiaram. Foi assim, bem diferente mesmo, bem diferente, mas foi muito legal. Eu acho que me tornou a pessoa forte que eu sou hoje, porque realmente é o que você falou, de repente você está longe da família. Aqui eu já morava longe da minha família, mas você pega um ônibus, você pega um avião rapidinho, você está em casa, né? Lá não, você está longe, você está sozinho, então você tem que saber lidar com as suas dores, com a saudade, e estar treinando, colocando o seu corpo ao máximo todos os dias.
Então, assim, não vou negar que sofri. Os primeiros meses eu sofri muito, a mudança. A língua a gente não sofre, porque é a mesma língua, mas assim, mudança de cultura. Sofri, mas assim, foi muito importante para a Micheline que eu sou hoje, como técnica, como esposa, como mãe. Foram 2 anos intensos da minha vida que valeu muito a pena. Gente, todo mundo sabe, eu morei 20 anos fora, né? Morei no Japão. Ela falou uma coisa aqui que eu sempre falo. As pessoas falam assim, eu quero ir embora, eu quero morar em outro país, porque só pensa no financeiro. É uma dificuldade tão grande, né, emocional. Você vai para um país, eu vou para Portugal falar português. Não é exatamente o português que se fala aqui. Então eu sempre falo para as pessoas, gente, morar fora não é para qualquer um. O psicológico ele abala muito, né? Porque você está muito distante das pessoas que você gosta, você está longe da sua cultura, você está longe de tudo. E eu acho que isso, não sei se atrapalha ou é uma forma de incentivo maior. Para quem é atleta, deve sentir muito, isso deve pesar demais, né? Até para o rendimento. Eu acho que talvez a gente tiver atletas de futebol, por exemplo, que vão para fora e não tem o mesmo rendimento. É muito psicológico, porque está longe de tudo. Para vocês na natação, com você em especial, aconteceu? Olha, eu tive todo esse processo muito difícil de adaptação. É bem o que você falou, assim, tem dia que você quer chorar, você está com saudade, mas eu tinha que treinar. Eu tinha que estar lá, né? Afinal de contas, o clube me pagava, eu era funcionária do clube, né? Então eu tinha que dar os meus resultados. Mas isso não influenciou no meu resultado. O que seria até compreensível, mas não influenciou. Eu nadei, os 2 anos que eu nadei lá, eu tive resultados muito bons, mas realmente porque eu aprendi a ser forte. Porque já era atleta, mas lá eu aprendi a ser forte, a entender que tudo bem, eu posso chorar, mas agora eu tenho que treinar. Entendeu? Eu vou treinar chorando, mas eu vou treinar. Então, assim, por isso que eu falo que esses 2 anos intensos que eu vivi lá contribuíram para o que eu sou hoje, entendeu? Não afetou o meu rendimento, mas poderia afetar. Porque acontece, né? Com a certeza. gente vê em outros esportes, né? Sim. Em Portugal, você treinou, você falou que morou lá 2 anos treinando lá. Quais foram os seus resultados? Alguma coisa assim? Sim, lá a gente participava de competições, né, em Portugal mesmo, defendendo o clube, ou em meets internacionais. Então, assim, ganhei medalhas em meets internacionais, que tinha Espanha, que tinha Itália, que tinha... eu costumo dizer assim, ó, que eu fui uma atleta boa, poderia ter sido melhor, mas assim, não fui uma atleta que fui para uma Olimpíada, mas fui uma atleta que conquistei tudo que eu almejei conquistar, entendeu? Então, assim, principalmente para mim, e eu já começou a bater a vontade de fazer educação física, eu comecei a entender de treinamento, entender novas filosofias, que o que se usava lá na Europa naquela época não se usava no Brasil, hoje já se usa. Então, assim, passei a entender muita coisa que para mim foi muito válido, entendeu? Você acabou de falar de técnicas diferentes, né? Hoje você está falando que hoje é equivalente, né? Sim. Mas ainda existe uma diferença de treinamento para quem mora fora e para quem está no Brasil? São técnicas diferentes? Sim. Apesar da natação, deve ter muita coisa, é só dar braçada? Não é, existe técnica em todo lugar. Mas é muito diferente ou já está muito próximo do que o europeu, por exemplo, pratica? Hoje eu acredito que está muito próximo. A internet aproximou muito, né, as coisas, os cursos. Hoje a gente consegue fazer uma capacitação com alguém de fora por causa da internet. A altura, quando eu morei lá, foi de 2006 a 2008. Tinha já internet, mas não era tudo isso. Então a gente conseguia perceber as diferenças. Tudo é natação, mas formas de treinar, né? Escolas de natação diferentes, tendências diferentes. Hoje eu acredito que está tudo muito mais próximo até devido a acesso a cursos, acesso a trocas entre os treinadores. A gente não entrou ainda no assunto, mas no lado paralímpico, então a troca entre os treinadores é absurdamente boa, é muito boa mesmo, diferente do esporte convencional. A gente sente que o esporte convencional, cada um guarda seu segredo. Uhum. No esporte paralímpico, não. Eu abro o meu segredo porque o principal não é só a performance, é a mudança da vida da pessoa. Antes da gente ir para o intervalo comercial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que talvez seja muito importante, mas nem todo mundo tenha essa oportunidade. Existe intercâmbio entre nadadores? Você acha que é muito válido quem tem condições sair do país e treinar em outro lugar por um período? Sim. No esporte paralímpico, até a gente não vê tão comumente isso acontecer, mas no esporte convencional acontece sim, o atleta passar uma temporada em escolas de nome, por exemplo, Estados Unidos, né, Austrália, a natação é muito, muito forte na Austrália. Então, assim, atletas que têm um pouco mais de condição, que conseguem os pais bancarem, ou até mesmo o clube, eu acho muito válido passar por isso, até porque é válido para aquilo que eu te falei, emocionalmente te deixa mais forte. Além de você passar a entender uma nova escola de natação ou do esporte, você vai passar por situações que você vai ter que se virar nos 30 e você volta
um atleta mais resistente emocionalmente. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vai falar do retorno dela ao Brasil. Não sai daí, é só o tempo para você tomar uma água. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Olá, já estamos de volta e como eu falei no bloco anterior, a gente quer saber como foi o seu retorno ao Brasil. Bem, eu retornei ao Brasil em 2008, né? Como eu disse, eu já tinha se formado em Direito, mas aí eu já tinha percebido lá em Portugal que eu não ia ser feliz trabalhando com Direito, muito embora eu não me arrependo, como eu disse, né? E aí eu ingressei na faculdade em 2009 e já imediatamente prestei um concurso para entrar na prefeitura como estagiária para trabalhar com natação. E aí foi quando, então assim, desde o primeiro semestre da faculdade eu já comecei a trabalhar com aquilo que eu gostava. Eu tinha o meu conhecimento prático, né, mas eu tinha que ter todo o conhecimento teórico. E aqui estou desde então, nunca mais parei de trabalhar com natação. Bom, né? E onde entra a natação paralímpica na sua vida? Como começou isso tudo? Tá. É uma história até um pouco, eu conto para todo mundo até um pouco clichê, assim, mas eu conto com bastante satisfação. Eu trabalhava na Secretaria de Esportes, como eu tenho essa minha formação em Direito, eu trabalhava meio período em piscina, meio período no escritório, né? Que eu usava mais ou menos os dois. E aí uma mãe foi me procurar, mãe de um menino com deficiência, tinha 17 anos, querendo uma vaga. E eu logo procurei uma vaga para ele que encaixasse numa determinada turma. Só que eu tinha feito toda a inscrição dele, tranquilo. Aí a mãe falou assim, você não quer conhecer ele? Ele está ali no carro. Falei, vou. Nunca tinha trabalhado, ao longo das minhas turmas, as nossas turmas sempre tem pessoas com deficiência, mas eu nunca tinha trabalhado com alguém que usasse cadeira de rodas. Assim, deficiências mínimas eu já tinha trabalhado. E sempre tive colegas, enquanto nadadora, eu sempre tive colegas nas equipes que tinham deficiência. Sempre gostei de assistir o esporte paralímpico, as provas de natação paralímpica, sempre gostei. E quando eu fui no carro, eu falo que é clichê por isso, na hora que eu bati o olho, é o Lucas, ele é meu atleta até hoje, quando eu bati o olho no Lucas, eu falei, eu preciso ensinar ele a nadar. Mas é que, sabe assim, foi aquele amor à primeira vista? Pela situação. Eu olhei para ele, eu falei assim, eu preciso ensinar ele a nadar, não é ele, não é dó dele, ou porque ele precisa. Eu queria
viver a sensação de como que é ensinar uma pessoa que não tem movimento de perna, ele tem mielomeningocele, uma malformação de pernas, tem movimento do meio do abdômen para cima apenas. Então aquilo, minha cabeça já começou a ferver. Como que eu vou ensinar se ele não vai bater perna? Sabe quando eu senti a necessidade daquilo, eu falei, volta aqui, mãe. Fui lá dentro, rasguei a folha e coloquei ele no horário que eu estivesse na piscina. No começo eu nem tinha esse horário, tinha um dia só da semana, outro dia eu não tinha, mas fiz a inscrição dele, fui falar com a minha chefe na altura, falei, olha, eu preciso nesse outro dia estar na piscina, porque eu preciso dar aula para ele. Ela, mas por quê? Você vai ficar um buraco, você fica aqui na secretaria. Eu falei, não, eu quero. Depois que eu ensinar ele a nadar, eu volto aos meus horários normais, mas eu preciso. E assim começou. Em 2016, ensinamos o Lucas a nadar. Em 2016, eu já levei ele para uma competição, para 2 competições, Jogos Regionais e Jogos Abertos. Ele foi medalhista. E aí, em 2017, eu já, como profissional efetiva da prefeitura, escrevi um projeto para trabalhar com a natação paralímpica. Então, continua falando desse projeto. Isso, aí... Aqui a gente quer passar essas informações, né? Para você que está em casa, às vezes, a gente vê na televisão e não tem essas informações. Nós trouxemos elas justamente para esclarecer muita coisa. Então, a gente quer que você fale aquilo que você tiver vontade, eu quero que você passe essas informações, porque, com certeza, do outro lado, pode ter pais que têm filhos e que, poxa, será que meu filho, a gente vai falar isso depois, meu filho pode praticar esse esporte? Né? Então, eu acho muito importante essa informação que você vai passar. Então, quando eu escrevi esse projeto, Carlos, até algumas pessoas me questionaram. Algumas pessoas questionam até hoje, porque as pessoas falam muito em inclusão. Né? E quando a gente pensa em inclusão, que é tema para a gente ficar tardes e tardes falando aqui, é muito tema mesmo. Mas assim, quando a gente pensa em colocar a pessoa com deficiência inserida ao meio de pessoas sem deficiência e que as coisas aconteçam naturalmente. Será que isso é real? Não é tão simples assim. Né? Então, quando eu escrevi esse projeto, porque o projeto é para a natação com pessoas com deficiência. Algumas pessoas perguntaram, isso não é inclusão. Não é inclusão, porque ele não vai estar inserido na aula, por exemplo, no meio de pessoas sem deficiência. Seria uma aula segregatória, eu vou segregar. Porém, eu fui pelo formato de escolas paralímpicas que tem no Brasil e fora, onde o profissional teria que ser capacitado para poder lidar com isso. Então, eu fui atrás de cursos também, porque a gente vai aprendendo e continuo fazendo cursos até hoje. E aí eu fui conversando com algumas pessoas com deficiência e eu perguntei para eles se eles acham que isso seria uma exclusão. E aí eu aprendi um pouco mais sobre inclusão com eles, quando eles falam assim, para mim inclusão é eu me sentir parte. Para mim inclusão é ter o direito de. Então, assim, não é só eu estar colocada no meio de uma turma sem deficiência e achar que eu estou sendo inclusa se eu não estou conseguindo fazer a atividade. Se a atividade não está sendo voltada para mim, se a atividade não está sendo pensada, isso não é inclusão. Ele está no meio de pessoas. Ter amigos... Ele não precisa, ele precisa ter acesso àquilo que ele precisa. Quando a gente fala em acesso, também a gente pensa só em arquitetura, né? Não é isso, acesso é tudo que vem por trás daquela rampa, tudo que ele tem acesso a fazer. Então, eu aprendi que, assim, que a inclusão é dar direito. Se o cidadão prudentino ele tem direito a tentar uma vaga da natação sem deficiência, por que o deficiente também não pode ter esse direito? Numa natação pública, num lugar de qualidade, com um profissional capacitado. E aí eu escrevi esse projeto, mesmo tendo esses questionamentos, tive todo o apoio da secretaria, da prefeitura, e começamos. Começamos com o Lucas, e aí eu fui buscar fichas, como eu já estava trabalhando na secretaria há muito tempo, fui buscar fichas de alunos com deficiência que passaram por mim. E é engraçado que quando eu ligava para algumas pessoas, uma menina, eu liguei para ela, a mãe falou assim, ela não quer saber de natação. Mas por que ela não quer saber de natação? Ela ficava muito para trás. É aquilo que eu falei, a turma que ela estava inserida... Ela tinha uma deficiência de perna. O professor passava exercício de perna, a menina ficava para trás. Uma criança de 10 anos vai querer continuar numa atividade dessa? Não vai. Então, aí eu expliquei para mim, não, agora o formato é diferente, a gente vai fazer. E ela veio também. Então, assim, a gente foi agregando e foi indo, e é assim que começou a história da natação paralímpica aqui de Prudente, com esse projeto que eu escrevi. A procura é grande? Muito. Muito grande. Gostaria Hoje até vocês atendem quantas pessoas? Hoje a gente está com 75 pessoas. Mas, porque graças a Deus, assim, o projeto cresceu, a gente está com uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje nós somos um centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, com isso, a gente tem mais profissionais trabalhando. Mas, nesse início, era somente eu. Então, eu não conseguia atender todo mundo que me procurava. Porque, assim, não é uma turma, Carlos, que eu consigo colocar 30 alunos na aula. Não dá. Minhas aulas são reduzidas a 5 alunos, entendeu? Porque a gente precisa dar uma atenção. Muitas vezes a gente precisa pegar o aluno no colo, a gente precisa tocar. Então, não dá para um professor dar aula para muitos. Então, eu não tinha muita vaga. Hoje, graças a Deus, a gente está ampliando. Nosso objetivo é chegar a 100. Nós vamos chegar lá. E, assim,
e tem deficiente para ser atendido demais aqui em Prudente ainda. Precisaria de mais projetos como esse em outras modalidades também. Você está falando que Prudente é referência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura, né, da CEMEP aqui, relacionado à sua área, que é a natação. Hoje, a estrutura que a prefeitura, né, fornece aqui, ela é de alto nível? Sim. Hoje, com a reforma do Centro Olímpico, que é onde a gente está agora, é um local totalmente acessível, arquitetonicamente falando, com banheiros com acessibilidade. Então, hoje eu consigo trabalhar essas 75 pessoas, independente eu atendo deficiência física, visual e intelectual. Hoje nós temos um espaço de muita qualidade mesmo, aqui no interior de São Paulo, uma piscina coberta, aquecida, muito bom mesmo. Gente, a gente está falando sobre acessibilidade aqui, né? A gente falou agora um pouquinho, e inclusão. Inclusão, você falou que não é só colocar a pessoa ali e achar que está fazendo, na verdade está fazendo parte, mas não está inclusa, né? Na parte de natação, existe alguma diferença para quem não tem deficiência, em termos de acessibilidade, por exemplo, entrar na piscina, sair da piscina, precisa de uma adaptação especial ou não? Sim, aí onde eu falo que a gente também foi aprender, né, profissional, a lidar com isso, porque a gente precisa tirar um cadeirante da água e colocar ele da cadeira e colocar ele na água. Então, assim, a gente tem uma piscina pedagógica ali com rampa, que dá para entrar, né, com eles, mas a piscina de competição mesmo, a piscina de treinamento, ela não tem nenhum tipo de rampa. Então, a gente tem as técnicas de tirar da cadeira, colocar no chão. Normalmente, a gente coloca no chão um tapete de EVA para não machucar, né, porque isso tudo... Um machucado, uma pessoa que é usuária de cadeira, por exemplo, pode demorar meses para cicatrizar. Então, a gente tem toda essa técnica de tirar, colocar na água para poder fazer a aula. Muitas vezes a gente entra na água com eles, mesmo quando já está na piscina, a gente entra até eles se adaptarem, depois toda uma técnica para tirar também. Então, precisa de toda uma particularidade que no início eu também não sabia. E aí eu também aprendi uma coisa legal, assim, que quando eu não sei, eu pergunto para eles. Porque eles sabem responder para mim como eu posso ajudar, né? Entendeu? Eles são as pessoas que podem dizer. Então, assim, quando eu não sei, é só perguntar como eu posso te ajudar. E eles vão te falar. Mesmo quando eu comecei a adaptar os exercícios, porque se eu vou ensinar uma determinada técnica de natação que eu ensinava para uma pessoa sem deficiência, e para ele, se ele não mexe a perna, por exemplo, e eu não sabia, eu falava assim, como você acha que eu posso fazer? E eles trazem a resposta pra gente, é uma troca muito legal. Cada deficiência tem uma forma, né, de você poder ajudar, né? Que é porque eu digo assim, eu posso tentar imaginar o que é ser deficiente, mas eu não sou. Quem é, sabe dizer o que é. Então, eu não sou. Eu posso estudar, mas eles sabem dizer melhor como que a gente pode ajudar. Então, agora a gente já sabe bastante coisa, mas quando ainda eu não sei, eu falo, como é que eu posso te ajudar a fazer isso? E eles sabem. Às vezes eles também não sabem, a gente pensa junto e chega na conclusão, entendeu? Isso é bacana, né? E perguntar para você, qual a média de idade dos seus alunos hoje que, né, praticam a natação? Olha, a gente tem dentro desses 75, a gente tem de 8 anos de idade até 60. Mas a média mesmo é 20 a 30 anos. Existe uma idade para começar? Para pessoas com deficiência, existe uma idade mínima ou então, não? Como a gente agora é centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente está atendendo os critérios impostos por eles. Então, a idade é 8 anos, até 17 para aprender. E eles colocam uma previsão aí até 37, 40 anos para estar em rendimento. Mais que isso, dá também. Mas o caminho, né? Lógico que o envelhecimento ele vai sendo mais difícil, a rotina de treino. Mas eu tenho pessoas acima dessa idade que estão na rotina de treino, que vão treinar todos os dias. O esporte paralímpico é bom por isso. A vida é longa dentro do esporte, né? Coisa que no convencional a gente vê que nem sempre o atleta chega a 40 anos nadando. Mas no paralímpico existe sim. Então é bacana você ter falado isso, porque às vezes os pais têm uma criança com deficiência em casa, não pode entrar nesse projeto, né? Porque existe uma série de requisitos, sim, né? Mas pode procurar, né, uma escola de natação que forneça esse serviço. Até porque ajuda a criança, de uma certa forma, a desenvolver mentalmente, fisicamente. E isso também tira um pouco do estresse da criança, né? Porque não é fácil, é que nem você falou. A gente não tem a deficiência, não sabe como é, mas para quem vive isso no dia a dia, eu acho que ter uma válvula de escape é muito importante. E o esporte, eu acho que é a melhor delas, né? Eu falo que assim, o esporte é uma ferramenta, né, para mudar vidas, né? Assim, o esporte para qualquer pessoa ele muda vidas, mas na pessoa com deficiência, muitas histórias, como você disse, de pessoas que estão dentro de casa.
né? No máximo que sai para ir para a escola e assim, e não tem acesso às coisas, até porque às vezes a família nem sabe que pode, nem sabe que dá. Então, assim, às vezes quando eles começam a fazer natação comigo, principalmente os adolescentes, eu falo assim, eu quero te levar para uma competição. Eles assustam. Mas eu posso ir para a competição? Eu digo, mas quem disse para você que você não pode, né? Só porque você está numa cadeira ou só porque você não enxerga? Então, assim, aí a gente vai trabalhando esse desafio de repente, colocar ele num ônibus, viajar sem a mãe, sem o pai. Então, todo um trabalho. Eu falo que o mais fácil para mim é ser treinadora. Na borda da piscina é o mais fácil. Mas todo o trabalho envolvido com os familiares, de fazer ele acreditar que ele pode, porque muitas vezes a sociedade está embutida nele que ele não pode. Coloca nele que não, mas tem que tomar cuidado, você tem deficiência. E aí ele acaba acreditando que ele é frágil, ele acaba acreditando que ele é incapaz, ele acaba acreditando que é muito difícil para ele. E aí a gente fazer esse processo contrário demora, é bem trabalhoso. Assim, o maior desafio é esse. Dar treino e adaptar os exercícios é moleza. Fácil. Você acabou de voltar da França faz pouco tempo, né? Conta um pouquinho como é que foi lá. Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro é muito... A organização do esporte paralímpico é muito legal, porque assim, eles prezam pela vivência, principalmente do jovem, com a seleção. Então, eu participo já desde 2019, eu tive o privilégio de ter sido convocada para participar de semanas de treinamentos da seleção lá em São Paulo. Então, tem um centro de referência muito grande em São Paulo, no comitê todo acessível, que foi feito antes da competição no Rio 2016. Então, em tempos, eles convocam atletas jovens, levam para lá para viver essa estrutura, junto com atletas da seleção principal, atletas de nome, para passar uma semana lá. E aí convocam técnicos também. Então, desde 2019, eu tive o privilégio de ser convocada como técnica para estar nessa semana de treinamento. Qual que é o interesse? Porque muitas vezes o atleta, de repente, ele desponta, ele vai para uma seleção brasileira, ele não está emocionalmente preparado para isso. De repente, ele estava dentro da casa dele, depressivo, mas ele foi no esporte, ele despontou, ele vai para uma Paralimpíada. Câmeras, televisão, pessoas... Ele não está preparado para isso. E, às vezes, pode até frustrar uma carreira, porque ele não está preparado. Se a gente tiver a visão de estar colocando esse jovem crescendo, sendo monitorado, crescendo, estando nesse ambiente, vai ser um processo mais tranquilo para ele. Eu acho muito legal isso. Então, sempre indo nessa semana de treinamento, mas agora na França, em maio, foi a primeira missão internacional, né? Com esses jovens. Alguns já passaram para essa semana, os outros não. A gente vai monitorando conforme vai aparecendo crianças novas. E a gente foi para o Ginasíade, que é um mundial escolar. E a gente teve o privilégio de ser a primeira edição que teve esporte paralímpico. O Ginasíade, ele acontece desde 1974, somente em esportes convencionais, esportes olímpicos. Nunca tiveram essa visão de abrir para o paralímpico. Essa foi a primeira edição, que foi lá na França, que abriu para 3 modalidades paralímpicas. Foi natação, atletismo e judô. E aí nós fomos, eu tive o privilégio de ter sido convocada pela seleção de jovens. Foi uma experiência incrível. É óbvio que, lógico, que a primeira competição sempre tem coisas a melhorar. Uhum. É uma competição misturada, olímpico com paralímpico, então foi um pouco... Tem muito a melhorar, mas a gente ter sido parte disso a primeira vez... Viver essa experiência... Nossa, foi maravilhoso, foi muito legal mesmo. Gente, a gente vai para outro intervalo comercial, rapidinho, a gente vai voltar continuando falando de natação paralímpica, tá? Não sai daí, rapidinho. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701.
Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Olá, falei que era rapidinho, a gente já está de volta. Meu, como vocês puderam perceber, né, aqui a gente já passou várias fotos aqui do trabalho da Micheline. Só que eu queria perguntar para você critérios para quem pode participar da natação com deficiência. Legal a gente falar sobre isso, que é importante a gente ver na televisão e às vezes não entende, né? Como que é essa logística toda? Bem, o esporte paralímpico ele é dividido, cada esporte tem o seu critério, eu vou falar especificamente da natação, que é o que eu tenho propriedade para falar, ele é dividido em categorias. Quais são essas categorias? São categorias que vão medir o nível de deficiência, para que seja justo, né? A competição seja justa, para que uma pessoa com cadeira de rodas, por exemplo, que não tem movimento de pernas, não vá competir com uma pessoa que tem movimento de pernas, mínimo. Então, assim, são 14 categorias dentro da natação, 15, na verdade. De 1 a 10 são deficiências físicas. Para que isso seja feito, na véspera de uma competição, da primeira competição desse atleta, eu preciso escrevê-lo para ele passar por uma classificação funcional. Ele vai passar por uma banca de avaliação, médico fisioterapeuta, médico, educador físico, que vai avaliar o nível de deficiência dele, tanto na sala como na piscina. Ele vai mostrar aquilo ali, tem toda uma pontuação para definir a classe dele. E essa classe ela pode ser modificada também. Se a pessoa tem uma deficiência degenerativa, por exemplo, no outro ano ele pode ter que passar novamente e a classe pode ir mudando. Então, de 1 a 10 são deficientes físicos, de 11, 12, 13 deficientes visuais, podendo ser cegueira total ou baixa visão. 14, a deficiência intelectual, importante dizer que é a deficiência intelectual que tem coeficiente de inteligência abaixo de 75. Então tem a ver com déficit cognitivo, né? As pessoas procuram muito a gente com autismo. Autismo entra? Não, autismo não entra porque o autismo é uma deficiência comportamental, não é uma deficiência intelectual. A menos que a pessoa tenha o autismo e um déficit cognitivo. Aí tudo bem, ele consegue entrar. E tem mais uma classe que é o S21, que é do síndrome de Down. Por que é 21 e não 15, né? Vai até 14, depois pula para 21, porque o síndrome de Down é a trissomia do par, né? 21, então em homenagem a isso, a classe chama S21. Então essas são as categorias, as pessoas que podem fazer parte, e aí tem que passar por essa banca primeiro para poder saber qual que é a classe. Isso até em relação, vamos citar um exemplo aqui, desculpe até se for uma grosseria a modo de falar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma perna amputada no joelho, a outra, sei lá, na metade da coxa. Isso interfere dentro d'água para o atleta? Sim. É por isso que é feito isso? Isso, é por isso que é feito, porque aquilo, para tentar colocar dentro da classe, na medida do possível, pessoas mais ou menos com o mesmo padrão de deficiência. Mas 100% justo não vai dar para ser, porque realmente é o que você falou, às vezes 3 centímetros de movimento faz diferença. Faz diferença, né? Dentro da mesma classe. Às vezes eles tem uma amputação acima do joelho, um pouco mais aqui para cima, estão na mesma classe, mas um vai ter um pouco mais de desvantagem dentro da classe. A gente chama isso de borderline. Os atletas que são borderline para a classe de cima, eles têm mais vantagem do que aqueles que são borderline para a classe de baixo. Infelizmente não tem muito o que ser feito, né? Pode ser o movimento paralímpico é jovem,
Ele está sempre crescendo, ele está sempre se renovando. Pode ser que no futuro abram mais classes, conforme vai tendo mais demanda. Você falou que é jovem ainda, uns 50 anos, mais ou menos? Sim. Tem muito a evoluir ainda, então, né? mas com 50 anos, né? A cada ano vai evoluindo, a tecnologia também ajuda muito. Você acha que 50 anos ainda não está preparado? Você acha que daqui... Uma previsão, sei lá, vamos dar um chute aí, daqui mais uns 10, 15, 20 anos, esteja num nível muito maior e seja realmente de igual para igual em cada categoria? Eu acho que de igual para igual fica muito difícil. A gente falando de deficiência de sequela, cada ser humano é único, cada sequela é única e cada sequela representa uma situação para aquela pessoa. Eu teria que criar uma categoria para cada uma, não dá. E aí não dá competitividade, né? Então, assim, quando os meus atletas falam, mas não é justo, eu falo, olha, a gente tem que resolver isso na piscina, vamos treinar, entendeu? Porque sobre justiça, a gente vai falar sobre injustiça, tem injustiça em todas as áreas, né? Então vamos treinar para a gente tentar ganhar na água, é isso. Mas assim, eu acredito que numa projeção de 10 a 15 anos, da forma como o movimento paralímpico tem se demonstrado, como tem tido muita adesão, eu vejo um futuro muito promissor. Natação paralímpica. Se você pudesse fazer um resumo a nível Brasil, o que você teria a falar sobre esses atletas na natação? O Brasil é referência. O Brasil se as pessoas soubessem como o Brasil é rico no esporte paralímpico, é muito. O Brasil acabou de ir na seleção principal, não a de jovens, como eu fui na França. Na França a gente teve também um desempenho maravilhoso. A seleção principal acabou de ir para o Mundial e a gente ficou em terceiro no Mundial Paralímpico. Assim, é muito bom. Com recordes de medalha, com recordes de desempenho muito bom. Então, assim, o Brasil é referência. As pessoas que trabalham com o esporte paralímpico no Brasil são muito empenhadas e, assim... Eu vejo... As pessoas lá fora nos respeitam muito. Quem é forte na natação paralímpica? Olha... Que país, assim? Esse aí se destaca e o porquê? Os Estados Unidos sempre é forte, a Austrália, a gente sempre tem países muito fortes na natação, nos esportes em gerais, principalmente aqueles países em que o esporte funciona dentro da escola, né, Carlos? Eu acho que o esporte ele tem que começar dentro da escola. É outra pauta para a gente falar aqui, né, há muito tempo, mas o esporte ele tem que começar dentro da escola. Por que foi tão legal a gente ir para o Ginasíade? Porque o Ginasíade é uma competição escolar. É uma competição escolar. Então, assim, tem que começar ali. Se começar ali, quando chegar na fase adulta, vai estar em alto rendimento. O problema é que às vezes não acontece dentro da escola e deixa para acontecer depois, e aí fica tudo atrasado, né? Isso que você acabou de falar, eu morei 20 anos no Japão. Quando eu cheguei lá, a gente é acostumado com escola no Brasil, né, que todo mundo conhece. Quando eu cheguei no Japão e que eu vi uma escola, parece aquelas universidades que a gente vê em filme. São vários prédios, quadra poliesportiva, campo de... Vamos falar do Japão, que é onde eu conheço, outros países eu não conheço, mas tem piscina, tem quadra de beisebol, tem campo de futebol, tem quadra poliesportiva. E o engraçado é que lá, não sei nos outros países, mas os alunos, eles são obrigados a escolher um esporte. Porque a disciplina que é a educação física no Brasil, lá é obrigatório e não é tipo assim, numa quarta-feira eu vou para a escola de manhã, na quarta-feira eu vou... Não. Eles escolhem o domingo e os alunos vão para a escola para praticar o esporte. E é algo obrigatório. Talvez isso faça diferença, né? Tá certo, a gente não pode comparar padrão, né, de países, um país mega desenvolvido, com potência, mas eu acho que se o Brasil tivesse algumas escolas a esse nível, talvez eu acho que o esporte brasileiro, no geral, teria um outro desempenho, né? Acho que tem tudo a ver com planejamento. Vamos ver o exemplo da China, por exemplo. A China também é fortíssima na natação paralímpica, muito forte mesmo. A China teve um start depois que eles resolveram sediar a Olimpíada e Paralimpíada, que foi em 2008, se eu não me engano. O legado que o esporte deixou lá, eles fizeram um planejamento prévio, sei lá, de 10 anos, que funcionou e que depois disso nunca mais parou. E eles continuaram sendo potência. Não foi só aquela potência para sediar um evento. Continuou sendo. Então, falta, talvez, no Brasil, um planejamento que comece cedo. Eu acho que assim precisa melhorar nesse sentido, entendeu? No esporte paralímpico, a gente tem isso, tem começado cada vez mais cedo, e a gente já tem visto diferença na seleção principal. Então, assim, esse é o caminho, não tem jeito.
Então, você esteve lá fora, você chegou a ver esse tipo de escola que eu tô falando? Sim. Você viu, sim. Você viu uma Sim. diferença muito grande? Você vê como a gente tira leite de pedra, né? O Brasil tira leite de pedra, porque a gente compete, às vezes, em alto nível com eles, mas a estrutura que eles têm não é comparável com a nossa. Por isso Assim, que a gente é muito estamos bom. em terceiro lugar. Por isso que a gente é muito bom. Muito bom. É isso que eu falo. O brasileiro é um povo tão guerreiro, Sim. né? A gente é um povo que batalha, não abaixa a cabeça, ele vai e faz, mesmo tendo um mínimo de estrutura. Isso faz muita diferença, com né? certeza, com certeza. Eu acho que o brasileiro em si, não vamos falar só de atleta, mas o brasileiro ele tem uma garra tão grande de querer vencer com tão pouco que ele tem. Eu acho que um país que poderia oferecer muita coisa para o brasileiro tem condições. Nós somos, para mim, é o país mais rico do mundo. Sim. Países lá fora, às vezes, não tem nem agricultura, tem que comprar comida de outros lugares. Nós temos tudo, nós temos minério, ouro. A gente poderia falar muita coisa, mas a gente está falando sobre esporte. Eu acho que se o Brasil tivesse um foco tão grande na educação e no esporte, o Brasil, sei lá, eu acho que estaria no outro nível, né? Seria diferente. Esse é o caminho. A gente precisa de pessoas com essa visão mesmo, de começar cada vez mais cedo, porque quando a gente tem uma criança fazendo esporte, ela não está na rua. Ela não está aprendendo errado. Com isso, a gente vai melhorar segurança pública, a gente vai melhorar. São coisas. 2 caminhos, esporte e educação, que vai melhorar muita coisa dos outros setores da sociedade, né? Gente, a gente vai para outro intervalo comercial e na volta a gente vai falar, vou até ler aqui, que é capacitismo. Eu confesso, não conhecia essa palavra. E ela vai explicar pra gente o que é, e é muito importante. Não sai daí, que é importantíssimo você saber a diferença, tá? A gente já volta. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Olá, já estamos de volta para falar de capacitismo. Já viram que nós temos um convidado especial, mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso. Michelina, queria que você falasse do capacitismo, o que é, qual a diferença para as pessoas em casa poderem entender. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado por essa abertura para falar de um tema importante, né? O capacitismo está bem sendo discutido no meio das pessoas com deficiência, que nada mais é que a gente achar que toda pessoa com deficiência precisa de ajuda. Que toda pessoa com deficiência, ela não vai conseguir fazer algo, né? Então, é aquilo que a gente já falou antes, assim,
Qual a melhor forma de ajudar uma pessoa? Sabendo se ela precisa de ajuda, primeiro. E não achar que porque ela não enxerga, ela não vai conseguir atravessar a rua. Porque ela não anda, ela precisa de alguém para empurrar a cadeira dela. Ou então, assim, diminuir eles, né? A gente escuta muito expressões capacitistas. Tipo assim, você é um guerreiro, você é um anjo, você é um herói. Por quê? É um guerreiro porque ele consegue nadar, mesmo tendo a deficiência? Tudo bem, outras pessoas também têm dificuldade de outras áreas da vida. Eu tenho tantas deficiências na minha vida, em outras áreas, né? Então, assim, muito embora sejam expressões de carinho, chamar algum deficiente de guerreiro, de um anjo, mas pessoas com deficiência têm falhas de caráter, pessoas com deficiências cometem crimes, são pessoas, né? Então, assim, a gente precisa entender que eles precisam ser tratados como pessoas, com direitos como todos os outros. Eles não são não são heróis porque eles adquiriram ou nasceram com uma deficiência, e também não são coitados, porque eles têm isso. Eles são pessoas e precisam ser respeitados como tal. Então é importante nós, a população em geral, parar de usar expressões capacitistas. Muito embora Achar que todo mundo é coitadinho, né? Muito embora entendo que a maioria delas é expressada, cheia de admiração, mas eles não precisam, eles não gostam, eles detestam ser chamados de coitadinho. A gente brinca lá na minha equipe que eu falo que dó é uma nota musical. Eu não sinto dó deles, eles gostam disso, eles não gostam de que as pessoas sintam dó deles, entendeu? Então, o capacitismo, a gente poderia falar várias outras coisas, mas é isso. Tratar a pessoa como uma pessoa qualquer e não chegar já ajudando. Perguntar, você precisa? Se você precisar, eu estou aqui. Não, e já impondo uma ajuda que muitas vezes é desnecessária, né? Então, fica essa informação para você, eu também não sabia. Então, aqui a gente aprende junto com vocês aí, com quem conhece. E o nosso convidado especial, Eduardo, queria que você se apresentasse. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou para-atleta da modalidade de atletismo, sou o marido da Micheline, técnica de natação paralímpica, e estou aqui para dar um alô para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da área que você atua e você explicasse a sua deficiência. Vamos lá. Hoje eu sou professor de educação física na rede municipal em Álvares Machado, também sou técnico de handebol. E a minha deficiência ela foi decorrente da minha prática esportiva, né? Eu estava jogando handebol, defendendo o município, e eu fui fazer um movimento que para mim era normal, eu fiz a minha vida toda, que foi um movimento de rotação de tronco para recepção de bola. Quando eu fiz esse movimento, uma hérnia de disco minha saiu e foi direto na medula. Na hora eu senti um choque, perdi a coordenação motora, perdi a força. Mas quando a gente é atleta, a dor faz parte. Então, eu fui prolongando com essa dor, me automedicava e tudo mais. Quando chegou no final do ano, eu levantava a minha perna e minha perna caía. E eu falei para ela, poxa, acho que alguma coisa aconteceu de sério. E aí foi quando eu fui ver, né, o estrago que estava na minha coluna. Eu tive que fazer uma cirurgia em 3 vértebras, coloquei 8 pinos. Só que eu tive sequelas neurológicas gravíssimas. E quando olhava o meu exame, não era para eu estar andando. Acho que o fato de eu ter sido atleta a minha vida toda me ajudou nessa parte, né? Então, eu acabei procurando algumas modalidades paralímpicas, mas o grande start para eu querer praticar a modalidade paralímpica foi assistindo em 2017 o Mundial Paralímpico de Londres, do atletismo. Eu falei, poxa, acho que eu posso estar praticando isso. E foi quando eu fui, acho que nos Jogos Regionais, fazer a classificação funcional para ver se eu era apto a praticar a modalidade. E aí foi quando começou a minha vida no paratletismo. Bacana. Você sabe por que nós tocamos nesse assunto? É algo muito importante que a gente estava conversando ali em off, né, antes da entrevista. Micheline, você falou que você entrou, né, na natação e você viu esse menino, você quis ajudar e depois você sofreu isso de uma certa forma dentro de casa. Então acho que você aprendeu muito, eu queria que você falasse sobre isso, por isso nós convidamos o Eduardo aqui, porque acho que era muito importante, mas nós vamos... atleta, o cara tá sempre com a agenda cheia, né? Até a Micheline foi difícil de trazer ela aqui, a gente entende, graças a Deus, que tem muitas competições, mas a gente vai voltar com ele aqui, a gente vai contar a história dele, a gente vai falar sobre o esporte, medalhas, conquistas, deficiência, porque eu acho que é muito importante a gente levar essa informação, mas voltando lá, conta pra gente como é que foi isso.
Então, Carlos, assim, eu senti no começo uma grande diferença, e tem até hoje, muito embora hoje eu estou mais adaptada a isso, entre a pessoa que nasceu com deficiência congênita, e a pessoa que adquiriu ao longo da vida por algum, como o Eduardo, por exemplo, ou por um acidente. A forma de nós, treinadores, ou qualquer outra profissão, lidar com essa pessoa é diferente. Porque uma pessoa que ela nasceu com a deficiência, ela normalmente não é uma pessoa depressiva, porque ela sempre viveu daquela forma, né? Então, assim, ele nunca enxergou, ele não vai sentir falta. A gente não sente falta de algo que a gente não conhece, na verdade. Então, eles já são adaptados àquilo, porque sempre foi assim. Muito embora são pessoas que às vezes a gente tem que dar um chacoalhão, que eles são acomodados naquilo ali. Então, eu preciso... É uma outra tratativa com eles. Agora, uma pessoa que ela adquire a deficiência, ela passa por um momento de luto, ela passa por um momento de revolta. Ela passa por um momento de aceitação que às vezes dura anos, essa aceitação do porquê comigo, eu não vou conseguir viver assim. Ela normalmente passa por um período de depressão fortíssima. Então, também é uma outra forma de tratar. De você usar a sua ferramenta, que no meu caso é o esporte, para tentar mostrar, está tudo bem. Bem não está, mas dá para... A gente tem um limão, vamos fazer uma limonada. Dá para você ser feliz, dá para você ter novos objetivos. De repente vai mudar seus objetivos, mas dá para você ser. Então, assim... Eu sempre queria, nesse processo de aceitação deles, falar, não, vamos lá, você consegue. E eu não entendia muito bem que eles têm o time deles, eles têm o tempo deles. E aí foi quando aconteceu, dentro da minha casa, eu trabalhava com o esporte paralímpico, fazia pouquíssimo tempo, não fazia nem um ano, quando aconteceu com o Eduardo, e eu me vi vivendo isso 24 horas por dia, e tendo que aceitar, porque quem tem que aceitar não é só a pessoa, são os familiares, o pessoal que está à volta, a casa precisa ser adaptada, tudo precisa ser adaptado. E aí, de repente, eu via eu querendo acelerar o processo dele. Eu falava, vamos lá, reage. E ele falava assim, tenho meu tempo, calma. E aí eu fui entendendo. E isso assim abriu a minha mente para lidar com o meu público, com o pessoal que eu atendo, que passa por esse período. E que passa. Pode demorar, mas passa. O processo de aceitação vai acontecer. Em algumas áreas demora mais, em outras vão indo. Eles vão aprendendo a lidar dessa forma e sendo feliz. Serviu como uma escola, né? Com dentro certeza. de casa. Para você, Eduardo, intensiva. A parte mental de aceitação realmente é muito difícil, cara? É muito difícil, né? Porque até o momento você conseguia fazer tudo e, de repente, você tem as suas limitações. E eu acho que a grande diferença que existe dos deficientes que já nasceram com a deficiência e aquelas pessoas que adquiriram é que a pessoa que adquiriu, ela vai querer buscar o mais rápido possível a sua independência. Porque o que mais me transtornava era o fato de sempre depender dela para fazer as coisas. Então, isso era o pior para mim. Então, eu acho que a gente sempre busca a independência primeiro, para depois pensar em outras coisas. Eu acho que é a grande diferença. Até porque você tinha uma vida normal e da noite para o dia, caramba, não consigo, não posso mais fazer. Não é que não posso. Tem o seu tempo e você tem que buscar o que você pode fazer, né? É uma fase de aceitação e entendimento do que você pode fazer. Então, eu me via numa fase que eu não conseguia correr, que eu não conseguia me equilibrar, que eu não conseguia dirigir e eu não conseguia fazer nada sozinho. Ou então eu acabava dependendo de uma cadeira de rodas, ou de uma muleta, ou de um andador. Então, isso é muito estressante. Passar por essa fase é muito estressante. Você está andando e, de repente, você precisa de um mecanismo para poder se locomover. Então, é uma fase de aceitação que é difícil, mas ao passar do tempo você vai se entendendo e você vai aceitando. Mais que trabalhar, eu acho que o corpo é trabalhar a mente, né? É importante nesse processo de reabilitação procurar hospitais e equipes médicas competentes para isso, né? O Eduardo ele é acompanhado pelo Hospital de Referência em Reabilitação, que é o Sara Kubitschek, lá em Brasília, que a gente chegou a um ponto que a gente falou, olha, vamos entender o que está acontecendo, você precisa entender aonde a sua deficiência pode ir, e aí ele foi procurar, e assim, são coisas públicas que dá para procurar, que dá para, mesmo aqui em Prudente, agora a gente está com um projeto aprovado, inclusive, para ter uma rede Luci Montoro aqui em Prudente, que é também um hospital de reabilitação. Isso vai ser muito bom mesmo, porque aí você vai reaprender, é um processo de reaprender a viver daquela forma e encontrar felicidade nisso. É a tal da fênix, né? Você renasce das cinzas, porque um dia você está bem, no outro você já tem uma incapacidade por algum motivo, mas você tem que reagir, né? Cada um no seu tempo. Mas tem pessoas que, eu acho que se fecham nesse mundo, falam, não quero mais, não vou mais viver, não quero sair de casa. E essa depressão ela vai se tornando algo tão grande que eu acho que não é nem a deficiência que acaba matando a pessoa, é o próprio sentimento que ela cultiva dentro dela, né?
Assim, eu falo que nem tudo são flores, né? É lógico que eu tenho histórias maravilhosas de pessoas que hoje olham e falam, Micheline, o que o esporte fez comigo? E também tem pessoas que desistiram no processo. Não consigo. Preciso viver os meus monstros, vencer os meus monstros, meus traumas. Infelizmente a gente tenta, mas a gente não consegue todas as vezes. Mas é importante as pessoas que estão ouvindo a gente, que de repente adquiriu uma deficiência, entender que é um processo, é um tempo, vai passar. Você precisa buscar ajuda, né? Não é trancado dentro de casa que as coisas vão passar. Buscar ajuda. O Eduardo é uma pessoa que ele ia na fisioterapia, ele fazia o exercício da fisioterapia, depois ele voltava em casa e fazia mais porque ele queria a autonomia dele. Então, aí a diferença da pessoa, que ela precisa buscar algo que ela tinha de volta, entendeu? E procurar ajuda, seja no esporte, em todas as áreas da sua vida, vai ter pessoas dispostas a isso, e buscar a felicidade de novo, não desistir, né? Gente, nosso tempo já estourou, mas aqui quem manda é eu, não tem esse negócio aqui. Ela me falou uma coisa que a gente ficou até surpreso, confesso, não sabia, e eu queria que você repetisse em relação às bengalas de cego. Eu acho que é uma informação tão importante que eu não poderia encerrar o programa, deixar passar isso, porque, assim como eu, acho que a maioria das pessoas não conhece. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Inclusive, eu também não conhecia, viu, antes de trabalhar com esse público. Quando eu vi diferença de bengala, não sei se vocês que estão nos vendo já viu que existem bengala para deficiente visual, que é verde, e existe a branca. E existe um porquê delas terem essa cor, né? A verde, ela é para baixa visão, e a branca para cegueira total. Então, assim, quanto é importante a gente saber essa informação, a gente vê uma bengala e entender, ela escolheu aquela cor. Não. A pessoa que tem a bengala de baixa visão, ela tem alguma percepção de luz, que faz muita diferença mesmo. Ele está num lugar, apagou a luz, ele entende que apagou a luz, escureceu, ele entende que escureceu, passa embaixo de uma sombra de uma árvore, entende que está numa sombra. São coisa pouca, mas que faz muita diferença. Então, assim, utilizar esses meios para expor isso e trazer mais informação é muito importante. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão te assistindo, depois a gente finaliza com a Micheline. O que você falaria para as pessoas que às vezes estão em casa, podem buscar algo melhor para a sua vida, mas preferem ficar estagnados? Então, você que está em casa, está passando por um momento difícil, eu já passei por isso, eu sei como é que é essa fase de entendimento, de aceitação, mas a gente tem que levantar e correr atrás. A gente não pode simplesmente aceitar essas coisas, a gente tem que buscar atrás e buscar a nossa liberdade, buscar a nossa vontade de fazer as coisas. Hoje, por mais que eu tenha as minhas deficiências, eu tenho uma vida praticamente normal, tenho as minhas limitações, mas as pessoas acabam me olhando e perguntando, poxa, mas você tem deficiência do quê? Mas eu tenho um monte de deficiência, depois eu volto para falar para vocês. Mas... Não fala tudo não, que você vai voltar aqui. Não pode deixar. Mas levanta, anda, corre atrás, que a vida está passando e a gente não pode ficar parado. Bom? Micheline, suas considerações finais, você pode falar o que você tiver vontade. Amei falar com vocês aqui, vocês não fazem ideia. O nosso programa é isso, gente, a gente quer passar informação para você que está em casa. Ela passa informação para vocês e eu também aprendo, porque eu também não sei de muita coisa. É por isso que eu amo ser jornalista, por isso que eu amo esse programa aqui, porque a gente ensina, mas a gente aprende. Poxa, eu só tenho a agradecer por esse espaço, né, por você ter tido essa visão, esse olhar de poder falar disso, né, e falar do meu trabalho, falar de algo que eu sou apaixonada por fazer, e que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe um projeto tão bom aqui na nossa cidade, um projeto que está sendo levado aí, a gente é conhecido dentro do estado de São Paulo, né? A gente tem integrantes na seleção brasileira. Então, ter esse espaço, só agradecimento, e que venham mais pessoas, que falem mais, e que vocês que estão ouvindo sejam mais interessados a tentar entender e conversar com pessoas com deficiência. Não tenham medo, né? Às vezes tem medo até de cumprimentar. Como é que eu cumprimento um deficiente visual? Como é que eu cumprimento alguém que não mexe a mão? A gente, às vezes, acaba desviando o caminho para não cumprimentar, por não saber como. Encara isso. São pessoas que, às vezes, só querem um oi seu. Chega, fala um oi. Eu falo, como é que eu posso te cumprimentar? Não tenha vergonha, que eles estão sempre muito, muito receptivos. A gente aprende muito mais do que ensina. Finaliza convidando as pessoas que, de repente, podem fazer parte desse projeto. Faz o convite para eles. Legal. A pessoa que tem deficiência física, visual e intelectual, dentro dos critérios, como eu disse, do centro de referência, que é de 8 a 17 anos, nos procure.
no Centro Olímpico, a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai ver se está dentro dos critérios, como a gente já disse aqui, e se não tiver também, a gente pode encaminhar para outras modalidades. Eu disse ali em off que existe modalidade para todas as deficiências. Gente, a bocha paralímpica, por exemplo, a gente ainda não tem um projeto aqui em Prudente, quem sabe, mas a bocha paralímpica tem tetraplégicos que movimentam às vezes só o olho e consegue praticar esse esporte. Então, tem esporte para todos os níveis de deficiência. Então, gente, ficou aqui mais um papo de sucesso, informativo, muito importante para toda a sociedade. E eu quero encerrar batendo uma salva de palmas para vocês.